Hoje vamos aprender como destacar um valor máximo e também destacar um valor mínimo em um intervalo no Planilhas Google de forma dinâmica, utilizando formatação condicional. E além disso, também vamos aprender como aplicar uma escala de cores que também pode auxiliar a identificar um valor máximo e um valor mínimo em um intervalo. Inclusive, para os valores intermediários entre o valor mínimo e o valor máximo, as cores da estilização da formatação condicional vão oscilando de uma cor definida até a outra, por exemplo. Então vamos para a prática aprender como realizar isto. Inicialmente, então, vamos aprender como analisar um intervalo e aplicar uma formatação condicional para destacar exclusivamente o valor mínimo e o valor máximo de forma dinâmica. Para isso, antes é importante entendermos o funcionamento de duas funções do Planilhas Google. Uma delas é a função máximo, que retorna o valor máximo de um conjunto de dados numéricos. Então, se eu selecionar a função máximo e selecionar o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, dinamicamente ela vai me retornar o valor máximo. No momento 199, mas se eu digitar, por exemplo, em alguma célula 250, este valor máximo é 250. Já a função mínimo, ela retorna o valor mínimo em um conjunto de dados numéricos. Então, selecionando a função, selecionando o intervalo para ser analisado, fechando parênteses e apertando Enter, temos dinamicamente o valor mínimo sendo retornado. Neste momento 115, mas se eu digitar, por exemplo, 40, este valor mínimo, o retorno é 40. E tendo esta informação, já podemos realizar uma formatação condicional para estilizar o valor mínimo e o valor máximo. Então, inicialmente vou selecionar este intervalo de dados, vou abrir o menu Formatar, selecionar a opção de Formatação Condicional, e aqui então vamos criar uma regra de formatação condicional, aplicando uma cor única, já temos aqui o intervalo, e nas regras de formatação, formatar células C, vou selecionar esta opção de a fórmula personalizada é. E aqui então vamos digitar o seguinte, neste valor ou fórmula, igual a C2, que seria inicialmente esta primeira célula que contém um valor, deste intervalo de C2 até C13. Então, se C2 for igual ao mínimo, então aquela função mínimo, abrindo parênteses, do intervalo C2, dois pontos, C13, fechando parênteses, estamos quase chegando no resultado esperado. Porém, este C2, que vai analisando C2, C3, C4, C5, precisamos garantir que o intervalo de análise sempre vai ser de C2 a C13. Então, para isso, vamos utilizar uma referência absoluta para, digamos que, travar as linhas e travar as colunas da planilha. Então, para isso, vamos utilizar o símbolo de cifrão antes da referência da coluna e também antes da referência da linha. Então, cifrão C, cifrão 2, e antes do outro C também, cifrão C, cifrão 13. Agora sim, e podemos aplicar um estilo de formatação. Então, para o valor mínimo, vou aplicar uma cor de preenchimento. E também podemos alterar, por exemplo, a cor do texto. Vou alterar. Então, quando esta regra for respeitada, será aplicada essa estilização. E apertando em concluído, vamos testar. Então, temos aqui a estilização valor mínimo 115. Se eu pegar, por exemplo, este 199 e digitar 110, a estilização já veio para esta célula. E agora, então, para destacar o valor máximo, vai ser bem semelhante. Seleciono o intervalo de dados, menu Formatar, opção Formatação Condicional, adicionar outra regra, e aqui, então, novamente, uma regra de formatação condicional para uma cor única, com intervalo, neste caso, C2 a C13. Regras de formatação. Vamos formatar a célula C, a fórmula personalizada é, e aqui no valor ou fórmula, bem semelhante. Então, vou digitar igual a C2, que vai ser a primeira célula a ser analisada, depois C3, C4, C5 e assim por diante. Se isso for igual ao máximo, ou seja, a função máximo, abrir parênteses, de C2 até C13, fechando parênteses, e para garantir
que o intervalo analisado será apenas esse. Vamos então novamente travar as linhas e travar a referência das colunas da planilha. Então antes do C, cifrão, antes do 2, cifrão. Novamente, antes do C, cifrão, antes da linha 13, cifrão. E agora sim, então, quando a célula tiver o valor máximo deste intervalo, quando essa regra for respeitada, vamos aplicar uma cor de preenchimento e também podemos alterar, por exemplo, a cor do texto. E apertando em concluído, já está funcionando. Então, por exemplo, 199 está sendo destacado como valor máximo deste intervalo. Se em alguma outra célula eu digitar, por exemplo, 250, a estilização já está sendo neste valor máximo. E antes de aprendermos sobre a escala de cores, se você quiser aprender um pouco mais sobre como somar valores por mês e retornar o nome do mês de maior soma no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Mas agora então vamos aplicar uma escala de cores nestes valores. Então para isso, vamos fazer o seguinte, vou selecionar o intervalo de dados, vou abrir o menu Formatar, selecionar a opção de formatação condicional, e aqui, nas regras de formatação, ao invés de utilizar esta opção de cor única, vamos utilizar esta opção de escala de cores. E aqui temos diferentes opções de formatação, de visualização, que podemos inclusive alterar a cor do ponto mínimo, a cor do ponto máximo e assim por diante. Já tem alguns pré-definidos, então para isso poderia utilizar, por exemplo, esta que vai oscilar do vermelho para branco para verde, conforme descrito na legenda desta opção. Então o valor mínimo vai estar em vermelho, o valor máximo em verde, e ao longo dos valores intermediários essa cor vai oscilando, vai se, digamos, entre aspas, se transformando de uma cor para outra nesta escala de cores. E apertando em concluído, então, por exemplo, aqui se eu digitar um valor mínimo de, por exemplo, 50 e um valor máximo de, por exemplo, 250, o que vai possuir o valor mínimo que definimos a cor vermelha, o que tiver vermelho mais, digamos, intenso, mais próximo do que foi definido, vai ser o valor mínimo, e o que tiver, neste exemplo, por exemplo, verde, o mais intenso, próximo, mais próximo do que foi definido, também vai estar estilizando o valor máximo. E os valores intermediários vão estar, digamos que, degradê entre uma estilização e outra. E agora que aprendemos como destacar valores máximos e valores mínimos, utilizando formatação condicional com as funções máximo, função mínimo, e também como aplicar uma escala de cores e um intervalo com números, com valores, no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.